Olá, bom dia. Muito bom dia para você. Você está assistindo o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Participe através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Brasil é uma das potências hídricas do mundo, mas por muitos anos a nossa relação com a água foi marcada por descuidos e abusos aqui no país. Pois é, Jonatas, na Semana da Água vamos mostrar a importância da gestão desse recurso e as saídas para a crise que começou no Sudeste. 12% de toda a água potável do mundo. Riqueza abundante e aparentemente inesgotável. Até que a maior cidade brasileira secou. Para muitos estudiosos, o problema começa pelo local onde escolhemos morar. E você tem mais ou menos 80% da vazão superficial disponível no centro-norte do país, principalmente por conta da bacia amazônica, e você tem menos de 20% da população vivendo. Então, não é que a água está mal distribuída, é a população que está distribuída de uma forma muito concentrada no território. O ciclo da água começa com as chuvas que penetram no solo. A água subterrânea forma reservatórios. Quando o reservatório enche, a água reaparece na terra em forma de nascentes. Daí, formam-se os córregos, riachos, rios. Os principais rios são resultado das chuvas que caem na área chamada bacia hidrográfica. No Brasil, são 9 as mais importantes bacias, sendo a maior delas a amazônica, na região norte. Quando a gente fica preocupado com o nível de reservatório, a capacidade, a nossa preocupação tem que se estender para além do próprio reservatório, mas sim para toda a área que drena, para toda a área que contribui, né, com as nascentes, com os córregos, os rios, etc. Este é um exemplo clássico de como a ação humana vem colocando em risco o ciclo da água. Aqui em volta, o crescimento desordenado fez com que a água parasse de infiltrar no solo. A enxurrada leva embora toda essa terra e a erosão coloca em risco a nascente aqui atrás. Essa erosão vai acarreando sedimentos para o curso d'água, vai assoreando esse curso d'água, a lâmina d'água vai diminuindo, então a água vai evaporar mais facilmente, vai ter menos água disponível. O governo garante que medidas estão sendo aplicadas para preservar a água no Brasil. O Ministério do Meio Ambiente coordena a Política Nacional de Recursos Hídricos, mas fica a cargo dos municípios organizar e prestar os serviços de saneamento. Segundo o Ministério das Cidades, o governo federal tem aumentado os investimentos no setor. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a aplicação de 500 bilhões de reais até 2033. Além da ação do homem, a seca vem castigando o Brasil. Estamos passando por um período que ainda a gente não havia registrado desde que a gente tem esse período de monitoramento que é em torno de 100 anos. Por outro lado, também tem a questão do monitoramento ambiental, das áreas degradadas por conta do uso excessivo do solo, falta de manejo agrícola. Então, é uma conjunção de fatores que hoje impactam, mas sobretudo o baixo volume de chuva que a gente tem verificado nessa região central eu diria que é a grande componente dessa crise hídrica que estamos vivendo. Mas em Extrema, no sul de Minas Gerais, apesar da estiagem, as nascentes de um dos principais alimentadores do sistema Cantareira continuam vivas. Isso porque desde 2007 o governo local trabalha para transformar as áreas produtoras de alimento em regiões de proteção à água. O projeto ele não nasceu de um momento crítico, né? Nós pensamos no projeto no momento, ou nas nossas nascentes, onde elas ainda estavam em condições razoáveis, tanto de produção de água quanto em qualidade. Então o projeto ele teve uma ação muito preventiva. A gente entendeu há 20 anos atrás que era interessante para o município, era um investimento que o município ia fazer para que ele pudesse ter sustentabilidade ao longo dos anos. Seu Elias é um dos agricultores que é pago para preservar as nascentes. Ele deixou de lado o cultivo de alimentos e mudou a forma que cria o gado. O resultado é água e mata
abundantes, mesmo na seca. Eu uso só por uso mesmo, para casa, as coisas assim. Agora a gente não planta mais, então é só para isso. Só. E daqui vai embora, né? Pro rio abaixo. A Prefeitura de Extrema começou a comprar terras para recuperar a mata original. Barulho de motosserra aqui significa reflorestamento. Desde o início do projeto, já foram mais de 1 milhão de mudas plantadas. Premiado pela Organização das Nações Unidas, o projeto hoje é replicado em todo o Brasil. Isso tem sido uma tendência mundial, eu diria. Nas áreas ocupadas por atividades agropecuárias, caso se adotem algumas práticas de conservação da água, conservação do solo, eu vou ter bons resultados no que se refere à quantidade de água e à qualidade de água produzida naquele território rural. Ora, de certa maneira, as pessoas das áreas urbanas beneficiam desse serviço. Família, filho, avô, casado. Em São Paulo, uma exposição lembra o legado de Paulo Leminski. O escritor Jonatas Curitibano, que morreu em 1989, é até hoje um dos poetas mais populares do Brasil. Fotos de família, cadernos, poemas escritos em guardanapos e capas de livros. Tudo isso o público pode conferir na exposição Múltiplo Leminski, que chega à capital paulista depois de passar por outras 5 cidades. A curadoria é da poeta Alice Ruiz, que foi casada com Leminski durante 20 anos, e das 2 filhas do casal. Eu acho que o Paulo juntou maravilhosamente a erudição com a coloquialidade. Posso dizer que foi ele que fez o link, vamos dizer, com a poesia mais de vanguarda, dos concretos, que é uma poesia super culta, com a dicção da época. Essa parte da exposição recria o escritório onde o Leminski trabalhava, com a escrivaninha, a máquina de escrever e também muitos livros. O Leminski tinha um acervo de cerca de 5.000 títulos, com poesia, história, filosofia e também muitos dicionários. Aqui, por exemplo, tem dicionário de japonês, árabe e até quechua e guarani. Leminski era apaixonado por haikai, estilo de poesia japonesa de apenas 3 linhas. Essa precisão e economia de palavras aparecem em poemas como este aqui. Essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Sempre muito criativo, né, nas tiradas dele, né, com certo bom humor, muito gostoso de ler. As parcerias musicais, as obras infanto-juvenis e outras facetas menos conhecidas do poeta também estão na mostra. Gostei de saber sobre a vida dele, que ele praticava também artes marciais, eu não sabia, e que ele aos 13 anos começou a cantar, fez aula de canto gregoriano. História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, primeiro livro a falar sobre a história do país, passa por uma releitura. A obra, dividida em 5 volumes, traz informações sobre o modo de vida dos colonos e das populações indígenas. Donde nasce também que nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Uma das passagens mais conhecidas do livro de Frei Vicente do Salvador. A crítica à administração da colônia pela coroa portuguesa faz parte do livro escrito em 1627. História do Brasil é considerada a primeira obra historiográfica de um brasileiro, mas Frei Vicente não condenava o Império Português. De acordo com este historiador, autor do livro A Narrativa da Vontade de Deus, a História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, o religioso considerava o Brasil importante para o Império Português e para o processo de evangelização que ocorria no Novo Mundo. As histórias, nesse momento, elas fortalecem a ligação entre o exercício político e a moral católica que se prescrevia aos súditos. Frei Vicente nasceu próximo a Salvador em 1564. Estudou no Colégio de Jesuítas e fez Direito e Teologia em Coimbra, Portugal. Voltou para o Brasil e entrou na Ordem Franciscana.
Em História do Brasil, ele reuniu acontecimentos que iam desde o descobrimento até a expulsão dos holandeses que haviam tomado a Bahia em 1624. É um registro das conquistas do Império Lusitano na colônia, a passagem sobre o cotidiano das capitanias. O manuscrito, encomendado por Manuel Severin de Faria, um erudito português, não foi publicado na época. O texto ficou desconhecido por mais de 2 séculos. Foi parar na Biblioteca Nacional por volta de 1880. Foi quando Capistrano de Abreu teve contato com a obra. Ele se tornou o primeiro editor do livro de Frei Vicente. Os manuscritos vieram a público pela primeira vez em 1889, nos Anais da Biblioteca Nacional. No olhar de Capistrano de Abreu, Frei Vicente já trazia em seu texto conceitos nacionalistas, como a ideia de Estado-nação. Para Marcos Vinícius Ribeiro, editor do livro, agora Luiz Cristiano traz novas análises importantes para a obra de Frei Vicente. Esse é um documento importantíssimo, né? Uma primeira grande memória, a primeira grande história do Brasil, como ele é conhecido, né? Primeiro a levar esse nome, História do Brasil. Ele reinterpretar isso significa fazer avançar o conhecimento sobre o Brasil e sobre a história do Brasil. O visual termina aqui. Um bom dia para você. Bom dia, tchau.